É isso aí, pessoal. Começando aqui mais uma videoaula. Sou o professor Victor Bruno, de Biologia, e a gente vai falar sobre tecido epitelial, os revestimentos, as funcionalidades, tá ok? Então a gente tem essa animação bem prática, em que a gente vai ver todos os tipos, tá? Tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Precisamente hoje a gente vai se ater mais ao tecido epitelial. No decorrer das nossas aulas, a gente pode focar nos outros tecidos. Tranquilo? Então, o tecido epitelial, ele também se constitui como um tecido de revestimento e tecido glandular, tá ok? Tanto como tecido de revestimento e também como tecido glandular. O tecido conjuntivo, por sua vez, que a gente vai falar no decorrer das nossas aulas, tem um tecido conjuntivo propriamente dito, que é justamente essa denominação aqui, TCPD. Nós temos o tecido hemocitopoético, o adiposo, o cartilaginoso e o ósseo. Então já dá para a gente ter uma noção que o tecido conjuntivo ele é bem amplo. O tecido muscular, em que nós temos o estriado esquelético e o cardíaco, e também o liso, ou seja, nós vamos ver a função dos músculos, das quais eles podem ter funções voluntárias e involuntárias, tá ok? De acordo com os nossos comandos. E o tecido nervoso, em que a gente subdivide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então a gente, dando início aqui ao nosso tecido epitelial, tá? Aqui nós só temos uma demonstração, né? Por meio aqui desse bonequinho, que a gente dá para ter uma noção. Nossos órgãos são compostos por basicamente 4 tipos de tecidos, como a gente acabou de falar. Então vamos para o tecido epitelial. Gente, no tecido epitelial, tá ok? A função restrita do tecido epitelial é de revestimento e proteção. Não é à toa que o maior órgão do nosso corpo é a pele. Tá ok? Então nós temos algumas funções estruturais que nos permitem ter essa proteção. Então nós temos as divisões. Por exemplo, nós temos o tecido uniestratificado, tá ok? O pluriestratificado e o pseudoestratificado. Qual a diferença de um para o outro? O uniestratificado, se a gente perceber, é apenas uma camada, só uma camada de células. E onde ele vai se localizar? Ele vai ficar mais localizado na questão do endotélio, certo? Ou de capilares sanguíneos, tá? Do epitélio do ovário, da pleura dos pulmões e do pericarpo do coração. A pleura é aquela fina camada que recobre os pulmões da gente, tá ok? Essa questão dos capilares sanguíneos, nós sabemos que as veias, elas têm válvulas que elas fazem essa locomoção sanguínea, tá ok? Juntamente com as hemácias, plaquetas, plasma sanguíneo. E as artérias não necessitam ter válvulas, elas justamente fazem essa captação de levar o sangue do coração para o corpo, enquanto que as veias elas pegam o sangue do corpo para o coração para serem oxigenados. No pluriestratificado, nós temos vários tipos de camadas, como se fossem tijolinhos, certo? Mais unidos por essa argamassa, digamos assim, por esse líquido hialoplasma gelatinoso, tá? E a localização do pluriestratificado na epiderme da pele, na mucosa oral, no revestimento da bexiga, do esôfago, tá? E também do conjunto do globo ocular. Quando a gente fala de globo ocular, nós temos muitas ramificações de globos oculares, desde a posição, tá ok, da nossa pupila, pode ser vertical ou horizontal, de acordo com algumas espécies, tá? No caso, a humana ela é circular, então nós temos a íris, que é a menina dos olhos, digamos assim, né, pela cor, e nós temos a questão do zoom que a gente pode ampliar. Por exemplo, do gato, ele já é mais vertical, tá ok? Temos das cabras que são horizontais, então quando a gente chegar nessa parte do tecido ocular, a gente vai entender mais precisamente. Mas início aqui dá para a gente ter uma noção que o pluriestratificado são muitas camadas. E o pseudoestratificado, o nome já está falando pseudo, então uma coisa falsa, tá ok? Uma coisa falsa, ele está tentando fazer uma assimilação, e se você observar, deixa eu tirar aqui a minha ferramentazinha, botar para cá, ó. Se a gente puder observar, ele tem como se fosse uma junção de alguns núcleos, de algumas camadinhas, mas na realidade não tem uma estrutura muito sólida, tá ok? Por isso que geralmente é composto de cílios, tá? E se a gente puder fazer uma assimilação dos cílios, né, com os nossos olhos, a gente sabe que é mais a questão de proteção, mas para reter algum possível corpo estranho que venha a adentrar os nossos olhos. Então no caso aqui é mais para captação
de alguma substância para poder fazer uma assimilação. Então isso onde é que vai acontecer? Revestimento da traqueia e dos brônquios. Em especial, quando a gente fala de revestimento da traqueia e dos brônquios, a gente fala sobre essa função que nós temos no sistema imunológico. Nós temos três ações de barreiras do nosso corpo. A primeira ação são os cílios do nosso nariz, das fossas nasais. Eles vão reter todos esses corpos estranhos que podem adentrar no nosso corpo. Uma vez que eles não podem conseguir, vai para a segunda barreira, que é o que? A mucosa. A gente produz muita mucosa, justamente, que é característica daquele pigarro que a gente acaba engolindo. Se porventura passarem, aí vai para a terceira parte, que é justamente os anticorpos, tá? Então só para a gente ter uma noção bem interessante disso. A gente vai agora para a parte 2, em que a gente tem uma questão dos tecidos glandulares, ou seja, dos glândulos. E nós temos glândulas sudoríparas, nós temos a hipófise, tireoide, que já está mais associada à questão do tecido linfático, né? Então aqui nós temos um exemplo das exócrinas e das endócrinas, aquelas que absorvem. Então as exócrinas, por exemplo, as sudoríparas, as sebáceas, tá ok? Então elas colocam a secreção para fora, tá? E a gente pode fazer a asepsia de maneira mais tranquila. Isso do corpo em geral. Quando eu falo de endócrinas, são aquelas que vão justamente pegar o que está no meu externo e levar para o meu interno. Então eu tenho a hipófise, a tireoide, tá ok? Ó. Elas fazem a captação, mandam pelas vias e artérias e aí fazem essa captação para todo o corpo, tá ok? Aqui nós temos uma função do tecido epitelial, como a gente pode perceber, em relação a essas glândulas mistas, tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino. O hipotálamo, tá ok? Que o hipotálamo juntamente com o cerebelo é aquele chip central do nosso sistema nervoso central, que ele manda as informações e emoções, tá? Nós temos a hipófise, com que ela também distribui essas emoções que a gente sente, a tireoide, tá? E a gente já dá uma pincelada quando a gente fala de tireoide, a questão do bócio endêmico, né? Do NaCl, ou seja, o cloreto de sódio, que tem que ser adicionado na cozinha da gente, nos alimentos, claro, com responsabilidade, para se evitar esse inchaço das glândulas e possivelmente causar problemas malignos, tá? As mulheres em especial são mais acometidas pelas questões hormonais, tá? A paratireoide, ó, fica um pouco mais abaixo, pâncreas, tá? Então o pâncreas é um órgão fundamental nesse processo de quebra e produção da insulina, tá certo? Então a gente tem que trabalhar tudo de maneira ordenada em relação à nossa alimentação, associado com o fígado, juntamente com a vesícula biliar. Então é um conjunto, tá, de fatores, todos têm que trabalhar juntos. A questão dos adrenais, ou seja, dos rins, tá? Sistema de filtração do nosso corpo, os testículos para os homens e os ovários para as mulheres. Então aqui foi uma rápida aula, gente, sobre o tecido epitelial. Claro que tem mais vídeos, eu vou deixar na descrição lá direitinho para vocês poderem baixar os vídeos e assistir de maneira bem interativa. E depois a gente vai dando mais uma pincelada sobre o tecido conjuntivo, muscular e nervoso.